mas Moisés fazia assim. E aí você vê o Senhor falando que todas as promessas, Deus não está dizendo assim, a promessa que foi liberada a Moisés. Não, Deus não está dizendo a promessa que era única a Josué. Deus está dizendo, de todas as boas palavras que o Senhor falara a Israel, tudo se cumpriu. Alguns dizem que Josué era um homem de espada, um homem de guerra, que foi um novo tempo de lutas e batalhas, que os israelitas precisavam de um líder. Mas quando eu olho em Números, capítulo de número 27, versículo de número 18, pode colocar, a gente entende que Josué não era apenas um homem de guerra. Números capítulo 27, versículo de número 18 diz assim: toma Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Eu vou repetir: toma Josué, filho de Num, homem em que está o Espírito. A gente sabe que a graça não era manifesta, a presença não era manifesta como nos dias de hoje, que a gente se reúne, 1, 2, 3, você no teu quarto, você ora, o céu se abre e a graça desce. Deus derramava por porções. Deus, quando tinha uma missão específica, a um juiz, a um líder, a um rei, a um profeta, Deus derramava a sua graça e o seu Espírito capacitava. Josué, nesse grande desafio, ele vai receber 3 grandes promessas. A primeira promessa está no capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: todos os lugares que você pisar, todo lugar em que você pisar, a planta do teu pé, eu te darei, como eu disse a Moisés. Anote isso, a primeira promessa é todo lugar. Deus não está condicionando a promessa ao lugar, Deus está condicionando a postura de Josué. Eu vou repetir, Deus não está condicionando a promessa ao lugar, mas Deus está condicionando, dizendo: Josué, a tua postura vai determinar como tudo termina. Quando Deus quer nos provar, a gente pode estar no lugar mais Quando Deus quer nos provar, a gente pode estar no lugar mais provável. A gente pode estar em lugares abençoados, de portas abertas. Quando é a hora da prova, ninguém impede. Você pode ir atrás de um profeta que vai liberar uma chave disso, uma chave daquilo. Se é de Deus te provar, ninguém te tira da prova. Agora, para você dar um glória. Mas quando Deus também quer te honrar, independente da terra que você pisa, se Deus já determinou, pode chamar Balaão, ninguém amaldiçoa quem Deus resolve abençoar. Então a primeira promessa não está condicionada ao lugar, mas Deus está condicionando a tua postura. A nossa postura, ela determina onde nós vamos chegar. Eu vou repetir, a nossa postura, ela determina como tudo termina. O maior trabalho de Moisés como líder foi transformar 3 áreas dos israelitas: mentalidade, linguagem e comportamento. Eu vou repetir, mentalidade, linguagem e comportamento. O povo está comendo maná e com saudade do tempero do Egito. Tem mentalidade de escravo, está livre, está adorando a Deus, sendo guiado de dia por uma nuvem, à noite por coluna, bebendo água da rocha, comendo maná que vem do céu. Viu o mar se abrir, viu o Senhor metralhar o Egito com todas as pragas, tirar o seu povo com mão forte do Egito, viu a proteção, viu a cura, viu a provisão. Mas a mentalidade é de escravo, a mentalidade é de quem ainda está cativo. Me prova isso, pregador. O povo viu Deus metralhar o Egito com todas as pragas, agindo com mão forte. E quando eles estão diante do mar e eles olham para trás, por quê? Porque escutam o barulho de Faraó com seu exército vindo. E por que eles deram atenção ao barulho de quem está vindo? Porque quando a igreja se cala, a igreja dá legalidade e autoridade para quando você se cala. Mas quando você adora, quando você se posiciona, quando você levanta a sua voz como um homem de Deus, como um profeta de Deus, como uma mulher de Deus, a legalidade e a autoridade está no nome de Jesus, e a igreja avança.
A igreja, os israelitas olham para trás. Aí vão falar com Moisés: tu nos trouxesse até aqui para morrer. Até Moisés precisou de mudança de comportamento. Me prova. Quando ele foi falar com Deus, o Senhor perguntou para ele: por que clamas a mim, Moisés? Eu já vi alguns pregar que aquilo ali era um ponto positivo de Deus, dizendo: que bom que tu está orando. Se fosse bom Moisés estar ali naquele momento questionando, o Senhor ia dizer: que bom que tu está aqui nessa manhã, que alegria que tu está aqui. O Senhor vai dizer, vai perguntar: por que clamas a mim, Moisés? E vai continuar dizendo: diga ao meu povo que marche. Deus não está ali dizendo: que bom que tu está, porque Moisés queria ouvir algo novo. E o tempo em que nós estamos vivendo é alguns do meio da geração que querem sempre ficar ouvindo algo novo e não conseguem colocar em prática aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já ordenou. Quando Deus diz: diga ao meu povo que marchem, Ele está cobrando mudança de comportamento, porque o teu momento não define quem você é, mas a tua postura determina onde você vai chegar. Mudança de comportamento, linguagem e mentalidade. Todo lugar, eu vou repetir, todo lugar. No capítulo 1, versículo 5 diz: todos os dias da tua vida eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés. Oh glória, todos os dias. Um deu glória ali, todos os dias. Ele é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Ele é Deus dos vales, mas também é Deus dos montes. Sabe o que Deus está dizendo? Eu irei contigo. Eu saí da minha casa, viajei quase 600 quilômetros e eu convidei, a primeira coisa, eu convidei Deus para fazer parte da minha viagem. Você saiu de casa, você convidou Deus para vir ao culto. Você vai trabalhar, você vai passear, você convida Deus. Quem gosta de Bíblia vai dar um glória agora. Só que aqui não é Josué convidando Deus. É como que se Deus levanta do trono e diz: Josué, para te dar certo em todo lugar só tem uma maneira: eu irei contigo. Não é Josué convidando Deus, é Deus te oferecendo para estar presente com Josué. Deus quer fazer parte desse projeto. Deus quer fazer parte desta missão. Deus quer fazer-se presente em todas as tuas decisões. Deus vai liberar essas promessas. Primeiro é todo lugar, segundo todos os dias, e o terceiro Ele vai afirmar categoricamente dizendo: medita na minha lei de dia e de noite, dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Só então, olha a condição: não é porque eu estou, aleluia, em todo lugar, não é porque eu tenho a presença todos os dias, que Deus não vai condicionar a promessa. Ele vai dizer: só tem uma condição: para te ser próspero e para te ter sucesso, tu vai ter que meditar na minha lei de dia e de noite. Por quê? Porque só então tu prosperarás e terás sucesso. Prosperidade não é dinheiro da forma em que a gente pensa. Deus não está falando dessa prosperidade. Fama que Deus disse a Moisés, a Josué, Deus não está dizendo que o teu nome será notório. Ele está dizendo que está lá em Josué capítulo 24, verso de número 15. O maior sucesso ministerial da vida de um homem: terminar a sua chamada com a sua família na presença de Deus. Ele está dizendo: você começou comigo e agora você tem que terminar. Josué tem 110 anos de idade aproximadamente. Na maior crise do seu ministério, ele dá um grito e vai gritar dizendo: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué tem que ter 3 posturas: ser forte,
ser corajoso e ser obediente. Eu vou repetir. Ele tem que ter força, coragem e obediência. 3 promessas, todo lugar, todos os dias e até o fim. 3 posturas: forte, corajoso e obediente. Por que Josué tem que ter força, coragem e obediência? Para 3 missões que nós também temos. Primeiro, conduzir o povo à terra da promessa. E só existe uma maneira que Josué vai ter sucesso em conduzir o povo à terra da promessa: com a presença. Eu escutei um amém. Com a presença. A presença de Deus na casa do sacerdote Eli se tornou amuleto. Não adianta você ter o Salmo 23 aberto com as páginas amareladas. Não adianta você ter o Salmo 91 com as páginas empoeiradas e amareladas para você gritar somente quando precisa. Deus quer fazer parte de todas as áreas da sua vida. Deus não é um amuleto como os filhos de Eli levaram para a guerra. Sabe o que aconteceu quando você trata a presença de Deus como um amuleto? Eles perderam a batalha. Mais de 30 mil homens em um único dia mortos. Seu pai morre quando recebe a notícia. E a geração de quem carrega a presença como um amuleto é geração e acabou. Foi-se a glória de Israel. A presença de Deus não é amuleto e muito menos troféu. 7 meses a arca na terra dos filisteus. Deus vai ferir, porque trataram a presença como um troféu. Quando passa em Bet-Semes, os curiosos olham dentro e Deus vai matar, porque presença não é para curioso e muito menos só para quem vem olhar. Me prova pela Bíblia. Os irmãos de Davi olharam para ele e disseram: bem conheço a maldade e a presunção do teu coração, que tu viestes ver a peleja. Eu não vim ver a peleja, eu estou envolvido nesta guerra, porque eu sirvo aquele que é o Deus de todas as batalhas. Amuleto, troféu, curioso e o pior de todos. Na casa de Abinadab, 20 anos, rotina. Pior tipo de crente que a gente se torna é quando a gente se torna um crente rotineiro. Eu tenho que ir no culto, eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que estar lá porque eu estou escalado. Eu não preciso, eu não tenho que estar, eu preciso estar. Alguém entendeu isso? Alguém entendeu? Por que o pai do filho pródigo não prendeu ele na casa? Como ele prenderia? Não dar o dinheiro, não vai ter como sair. Por que ele deu o dinheiro sabendo que o filho iria se perder? Porque intimidade forçada não é intimidade, é abuso. E Deus não quer intimidade de abuso, de pressão. Ele quer que você esteja como o filho pródigo aprendeu. Quer ver? Vamos ver se a igreja vai entender isso. Quando o filho está voltando, se consertou com Deus, está indo para se consertar com o pai, ele diz assim: não importa o lugar da mesa que eu vou comer, se é na mesa com os empregados ou se é na mesa com o pai, não é o lugar da mesa que eu me assento, mas é estar dentro da casa. Não importa se é pregando, cantando, dirigindo, pastoreando, o mais importante é estar na casa, é estar em comunhão com o pai. Você tem que amar estar. Por que Uzá tocou na arca? Porque cresceu vendo a arca, se tornou rotina. Eu não estudo Bíblia para pregar,
Eu estudo Bíblia para conhecer Deus. Se eu fosse um pregador que estudasse só para pregar, eu seria um pobre pregador. Eu estudo para estar mais íntimo, porque não tem como eu amar aquilo que eu não conheço. Alguém está entendendo isso? Não pode se tornar uma rotina, porque é mais fácil você se acostumar sem a presença do que com a presença. Sem a presença não tem vontade de orar, não tem vontade de dar glória, não tem vontade de orar, não tem vontade de falar em línguas estranhas, ser renovado, estudar, ter uma vida devocionada a Deus. Mas com a presença o negócio é diferente. O que não fez em 20 anos na casa de Abinadab pode fazer em 3. Na casa de quem honra, reverência, porque quem está entrando na casa é Deus. Existem 4 gerações. Eu estou falando que Josué teve que conduzir o povo com a presença. Existem 4 gerações. A geração que tinha presença e perdeu, os filhos de Eli. A geração que governou sem a presença, Saul. Começou com a presença, mas perdeu a presença. A geração que denunciou a falta da presença, Samuel. Eu já encontrei alguns aqui que são geração que denuncia a falta da presença. Quer ver como você reconhece ele? Tem gente que canta e encanta, mas só fica no encantamento. Mas tem gente que canta, que quando abre a boca, tu não sabe se a igreja sobe ou se o céu desce. Não é porque Deus tem panelinha, Deus não tem panelinha. A igreja às vezes tem, mas Deus não tem panelinha. Deus tem vasos que sabe honrar a sua presença. Tem gente que prega e prega, ensina, mas quando tem uma essência, eu vou repetir, a diferença é notória. Aonde ele chega, Deus chega junto com ele. Aonde ele chega, a fofoca acaba, a mentira acaba, o diz que me diz que acaba. Por quê? Porque quem carrega a presença, ambientes são transformados. Geração que tem e perde. Geração que governa sem a presença. Geração que denuncia a falta da presença. Você sabe como é que ele denuncia? E crescia Samuel diante de Deus e diante dos homens. Só um aleluia lá atrás, eu vou repetir. Diante de Deus e diante dos homens. Projete que o seu filho esteja sucesso nessa terra. Pode projetar. Projete que o seu filho seja um doutor, um advogado, um empresário, esteja o seu negócio próprio. Mas pobre é um pai que pegue o seu filho, que é uma flecha em sua mão, e projete somente para o crescimento terreno. O que tem de filhos que não querem mais ministério, não querem mais chamada, não querem mais glória. Na época em que eu me converti, ninguém dava carro, ninguém dava R$1.000. Isso é importante, mas na época que eu me converti, muito vi as mães com os filhos no colo, vindo no altar dizendo: eu não tenho dinheiro, mas eu entrego meu filho no altar. Pastores de hoje são resultados de ofertas passadas, e Deus está te chamando: entregue o teu dinheiro, mas entregue a tua casa, entregue os teus bens, mas projete os teus filhos para serem incendiados pelo altar. Davi representa a geração que não abre mão da presença. Qual a diferença entre Davi e Saul? A maioria de hoje, dessa geração de hoje, não congregaria com Davi.
que ele cai em adultério e ainda mata o esposo da mulher que ele se deita. Mas qual a diferença, meu amigo Agnaldo, entre Saul e Davi? Todas as vezes que Saul peca, é como se ele dissesse: pode levar a presença, mas eu não abro mão do trono e da coroa. Todas as vezes que Davi peca, pode levar o trono, mas não retira de mim o teu Espírito. Tem alguém entendendo isso? Não retira de mim o teu Espírito. Não me afastes da tua presença. Adora aí, eu estou entrando no final, eu não vou estender. Vai, adore, é a primeira vez que eu vou convidar você a levantar a sua mão e adorar. Não retires de mim a tua presença. Primeira missão: conduzir o povo à terra da promessa com a presença. Segundo, derrotar os seus inimigos. Garantia de guerra, mas garantia que o dono da batalha vai conosco. Nós somos o único povo que, quando obedecemos, já vamos para a guerra com resultado em mãos. Alguém entendeu? Eu vou repetir. Tem gente aí olhando para você dizendo: tu não vai te desesperar, tu não vai ficar maluco, tu não vai gritar. Aí você vem em pleno domingo pela manhã fazer o que? Tu pegou a tua Bíblia, vai para o culto, escola dominical, aprender, ser edificado. Depois você fica para adorar a Deus, cantar, ouvir uma palavra. E alguém dizia assim: mas no teu lugar nem na igreja eu iria. É que você ouviu o que ninguém ouviu, você sentiu o que você, aleluia, o que ninguém sentiu, você estava no lugar em que ninguém estava. Então quem não ouviu não pode duvidar. Quem não ouviu pode até duvidar, mas você tem que se manter de pé. Para Deus cumprir uma promessa na nossa vida, a gente passa por 3 fases. Primeiro, Deus revela a sua palavra. Eu chamo da fase da revelação, a fase da promessa. Tão bom ouvir Deus falar: eu sou contigo, tenho um projeto, vou te usar, vou te curar, vou te levantar. É a fase da revelação. Mas quando eu escuto alguém ouvindo uma promessa, eu não posso fazer. Mas a minha vontade é chegar e dizer assim: pastora, ore mais depois dessa promessa. Venha mais para a igreja depois dessa palavra. Consagre mais depois de tudo que você ouviu de Deus. Por quê? Porque tudo que Deus promete, Ele oculta o processo. Ele só revela que vai te dar, que vai fazer. Ele fala que vai ter batalhas, mas a maioria jogaria fora as promessas por se achar incapaz. Sabe por quê? Anota isso. A maioria das promessas não combinam com a nossa realidade. A maioria das promessas não combinam com aquilo que Deus está falando. Mas quando Deus promete, Ele não olha o teu momento, Ele olha onde a gente vai chegar. Gideão, eu sou contigo. Se tu é comigo, por que eu estou nessa prova? É porque eu não estou falando do teu momento. Eu sei a tua capacidade e aonde você vai chegar. Na força de um único homem, tu derrotarás esse exército. Deus não olha para o teu momento, Ele exige a nossa postura. Oh glória, eu vou repetir: Ele exige o nosso posicionamento. Ah, pregador, mas o meu momento não é bom. Não é assim, pastor, que dizem? Ah, mas a minha face, o teu momento pode ser externo, mas a tua essência ninguém toma. Me prova pela Bíblia. Atos 3, o paralítico talvez tinha mais dinheiro do que Pedro e João, mas ele não tinha o que eles tinham conquistado em Atos 2. O meu momento é esse, estou na prova
prova financeira, mas o meu momento não define quem eu sou. O que eu tenho, isso eu te dou, porque o que está queimando de você, independente da prova, da guerra, o diabo não arranca essa essência. Promessa. Eu andei acompanhando os vídeos, conferência missionária, dessa boa recepção e do cuidado que essa igreja tem com o pastor José Hélio Zanabria. Mas eu me lembro muito bem que quando eu morava no Passo dos Fortes, eu convidei 2 pregadores do Rio de Janeiro e um do Paraná, e disse: vamos fazer uma cruzada na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Conheci o pastor José Hélio Zanabria no Paraná, na prova da prova da prova e da prova. Esse até às 11? Vai ficar só tu aqui. Ele me liga e diz: Sérgio Machado, vem pregar para a gente. Apresentei um projeto para o Peterson e para o Isaac do Rio de Janeiro. Começamos a levantar fundos. Começamos a orar a Deus, pedir condições. E na época alguém, uma liderança que já não está mais aqui, não me apoiou. Mas não é porque não te apoio no projeto que você vai parar. Porque qualquer um pode duvidar, mas o que você ouviu você não pode duvidar. Qualquer um pode desacreditar. Davi passou por 3 crivos, seus irmãos: teu lugar não é aqui, cuidando de ovelha em deserto. Saul, tu és menino, ele já é guerreiro desde a mocidade. Gigante, tu és pequeno demais. Mas ele disse: eu tenho história. Só vai duvidar da tua capacidade quem não conhece a tua história. Já matei leão, já matei urso, e vou derrubar esse gigante no nome do Senhor. Resumindo, quem era para dar as passagens de avião, não deu. Pastor Aguinaldo lembra do meu Fiat Uno 94. 3 dias faltando para ir à Bolívia. Os pregadores do Rio de Janeiro dentro da minha casa. O senhor lembra, pastor? Eu olhei para o Fiat Uno 94. Eu disse para os pregadores do Rio de Janeiro: meu irmão, varal, vocês acreditam que Deus pode nos levar de Fiat Uno 94? Os dois deram um pulo e disseram: estamos dentro. Você dá glória porque o Fiat Uno não era teu. A gente foi, cheguei em Corumbá, deixei o carro dentro da igreja da Assembleia de Deus em Corumbá. Pastor José Hélio Zanabria nos pegou ali em Porto Quirraro. Viajamos, chegamos lá. E na noite da cruzada, som, palco, iluminação, toda estrutura, a polícia rodeou, cercou aquela rua. Mas nós estávamos dentro do quarto. Sabe quando tudo está para dar errado, mas a nuvem desceu dentro do quarto. Oh glória! Eu tenho as fotos e os vídeos, mas vocês têm acesso ao pastor, é só perguntar a ele. Eu olhei para ele e disse: pastor, se eu cheguei aqui de Fiat Uno 94, não é Evo Morales e nem a polícia que vai impedir o que Deus tem para fazer na Bolívia, em Santa Cruz. Resumindo, Jesus salvou mais de 50 vidas. Aleluia. A gente foi em 3 e voltamos em 4 pessoas. O missionário voltou junto comigo e hoje ele está aí colhendo seus frutos. Mas alguém teve que acreditar. Alguém teve que acreditar. O meu momento era um Fiat Uno 94 que não prestou para mais nada depois de 6.000 quilômetros. Mas uma coisa é certa: aquele que começou a boa obra, ele está dizendo: só obedeça, só obedeça, só obedeça. Deixa eu entrar no final, escute. Existem batalhas que a gente vence, primeiro, orando. Existem batalhas que a gente vence chorando.
Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. O choro dura uma noite. Existem batalhas que você vence chorando, mas não é um choro de remorso. Existem batalhas que você vence cantando. Josafá se coloca em pé e diz assim: ordene cantores para trazer para a igreja, que não vai mudar e não vai trazer arrependimento, não. Ordene adoradores, e na boca deles não é hinos melancólicos. O louvor que tem que estar na boca dele é: louvai ao Senhor, porque a sua bondade dura para sempre. Existem batalhas que é adorando, mas existem batalhas que está no Salmo 18, verso 37, Davi vai dizer: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, senão depois de ter os consumido. Davi está dizendo: espada do Espírito não é para ficar sentado no sofá, esperando alguma coisa acontecer. Capacete da salvação, escudo da fé, coraça da justiça, sapato do Evangelho, e a espada do Espírito é para guerrear e para a batalha. Mas nos dias de hoje, falar em batalha espiritual, guerra, está amarrado. Teologia do positivismo, eu determino. O que a gente faz com Efésios 6? Paulo vem desde o capítulo 1 de Efésios. Primeiro ele fala sobre ação de graça, depois ele fala sobre oração, depois ele fala sobre os dons da igreja, o ministério da igreja, que é para o ajustamento, é para um corpo ajustado, para a edificação, para o crescimento da igreja. Paulo vai orientar aos novos convertidos como caminhar na presença de Deus, ao envolvimento dos novos convertidos com a igreja e o crescimento espiritual. Ele fala com os casais, falando sobre honra e sobre submissão, falando para os homens sobre cuidado. Paulo fala aos filhos que devem honrar aos pais, como, aleluia, para ter uma vida longa e uma vida próspera. Mas quando ele chega no capítulo 6, o caldo engrossa, porque ele vai dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmemente no dia mau. Revestimento espiritual não é para tirar férias espirituais. Você acreditando ou não acreditando no mundo espiritual, ele existe de verdade, e nós não daremos legalidade ao diabo. Tomaremos posse da promessa que Deus tem para a sua igreja. Existem dois extremos que eu não gosto. Primeiro extremo a gente vivenciou por muito tempo. Uma geração, ou alguns da geração, que demonizaram tudo. Viam mais demônios ou enxergavam mais possibilidades e ações do diabo do que o próprio Deus. Mas pior do que esse tempo em que se demonizaram tudo, é o tempo em que nós estamos vivenciando, aonde estão normalizando tudo. A mãe diz: filha, a gente tem que orar. E a filha olha para a mãe e diz assim: mas para ti tudo é oração. A mãe e o pai olham e dizem assim: eu preciso ir para a igreja. Diz: mas para ti tudo é igreja, não tem outra possibilidade. Eu acredito numa reunião que você pode ter com um psicólogo, com um terapeuta. A minha esposa é psicanalista. Eu acredito em tudo isso. Mas existem batalhas que um diploma formado nesta terra não te dá vitória, aonde somente batalha espiritual e revestimento te capacita a vivenciar as promessas de Deus para a sua vida. Tem alguém que está entendendo isso? Enquanto eu estou pregando, falando sobre promessas, o Senhor está me autorizando a te dizer que aquilo que o Senhor te prometeu está de
pé. Eu vou repetir: está de pé. Bendito seja o Senhor que nos deu descanso a Israel, ao seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprir nenhuma de todas as suas promessas. Tem alguém entendendo isso? Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria e deixaria de agir? Acaso prometeria e não cumpriria? Tudo que ele prometeu está de pé. Está de pé. Revelação, promessa. Segundo ponto, instrução. Aqueles que escutam as minhas é como um construtor que constrói a casa sobre ar. Mas não é porque tu tem casa na rocha que tu não vai ter vento. O mesmo vento que soprou para quem tem casa na areia, soprou para quem tem casa na rocha. Aí eu estou orando, eu estou consagrando, porque tanta luta. E quem diz que a tua oração muda Deus? Quem diz que a tua consagração transforma Deus? Deus é imutável, Deus é inerrante, Deus é inefável. Nele não há sombra de variações. A tua oração não muda a Deus, mas quando nós oramos, nós somos mudados. Quando nós consagramos, nós somos transformados. Quando nós buscamos, nós vivenciamos a promessa. Orar não te deixa imune às guerras. O mal da minha geração, de alguns, não é falta de azeite. 2 Reis capítulo 4, verso 1 ao 7. O maior milagre não está somente na multiplicação. Quer ver? Fique de pé, por gentileza. Ela fechou a porta, não saiu vendendo o azeite, não saiu trocando o azeite, não saiu distribuindo. Ela disse assim: fique olhando os vasos, meus filhos. E chegou no profeta e perguntou: o que eu devo fazer com azeite? Vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Ela chegou quebrada. Tem alguém entendendo isso? Só que depois que ela recebeu o milagre, ela não saiu vendendo, nem trocando e nem dando azeite. Ela voltou a buscar a instrução. O problema da nossa geração não é falta de azeite, porque a fonte é inesgotável. O problema da nossa geração é não saber usar o azeite. Azeite não é para usar como troféu, para dizer eu sou cheio. Ei, o profeta Eliseu não constrangeu o moço que não tinha visão, porque quem tem não pode constranger quem não tem. Quem tem tem que influenciar. Abra a visão do moço. Casa na rocha não te deixa imune, mas te leva a viver a promessa. Temos lugar aí, aqui não tem. Lá na minha cidade tem. O cara diz assim: estão tentando puxar o meu tapete. Tu é Aladim para ter casa no tapete? Quem tem casa na rocha vai passar pelo vento, vai passar pela tempestade, mas ele vai passar firme, dando glória a Deus, misturado com aleluia. Revelação, instrução e tempo. Por que a pessoa tem a promessa, tem a instrução e não dá certo? Porque erra o tempo. O segredo da promessa está na porta certa, na hora certa. Às vezes você está na porta certa na hora errada. E o viver a promessa não está nem adiantado e nem atrasado. Porque a nuvem de Israel é que conduzia os israelitas. Não eram os israelitas que se moviam e a nuvem se movia. Era a nuvem se movia e eles se moviam. Estar alinhado. Sabe qual é o verdadeiro culto? O verdadeiro culto não é aquele que a gente volta para casa com dever, com sentimento de dever cumprido até o próximo domingo. Não. O verdadeiro culto é aquele que a gente é confrontado, alinhado e destinado. Eu vou repetir. O verdadeiro
primeiro culto te confronta a ser melhor, a produzir, a desenvolver, a se envolver. E o alinhamento eu chamo de tempo, e tempo é vontade de Deus. E o apóstolo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, e nem com o que há nele, mas renovai o vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Adorando ao Senhor. Eu te convidei para adorar o Senhor. A promessa está de pé, mas talvez você errou o tempo. A promessa está de pé, mas talvez você precisa alinhar a tua estrutura, se alinhar com a vontade de Deus. Quem está no culto, diga amém. Se nessa manhã houvesse uma balança na sua frente, o que pesaria? O que pesaria mais? A tua vontade ou a vontade de Deus? Eu não estou falando da soberania de Deus, porque quando Deus quer fazer, Ele faz e ninguém pode impedir. Eu estou falando da vontade das nossas decisões, que nos levam para viver fora de um propósito, que nos leva a vivenciar fora de um direcionamento. Quem não tem critério, qualquer porta serve, mas para quem ora, ele espera uma porta se abrir. Eu escutei um aleluia. Tem uma porta se abrindo para quem está esperando, confiando. Levante as suas mãos, você já vai para casa, você já vai comer o teu churrasco, convidar o pastor Adilson, e o pastor Adilson me convidar, você já vai para a tua casa, aleluia, mas você vai para a sua casa alinhado, sabendo que a promessa está de pé, mas está condicionada à minha postura diante da promessa. Nos ajuda, Senhor. A nossa vontade às vezes é boa. Pastor Eurico, a nossa vontade às vezes é boa, mas ela nunca será nem perfeita e nem agradável. A vontade de Deus às vezes, pastores, parece não ser boa, nos tira noites de sono, faz você chorar, mas ela sempre será perfeita e agradável. Vendo glória, escuta isso. O diabo, para te tirar do propósito, ele cria um cenário de paz, que o final é de guerra. Há caminhos para o homem que parecem ser retos, mas o final é de morte. Só que Deus, para te levar para o propósito, Ele não mente no cenário. Ele diz que tu vai passar pela guerra, mas o final é de vitória. O diabo, para te tirar do propósito, ele vai abrir portas, mas Deus, para te levar ao propósito, eis que eu tenho uma porta aberta diante de vós, a qual ninguém pode fechar.